Glória a Deus. Graça e paz, meu irmão, minha irmã, está acompanhando pela transmissão. Graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que o irmão vai assistir a gravação. Estamos chegando, queridos, ao final desse trimestre, última lição, a lição de número 13. Este trimestre foi muito proveitoso, foi muito bom estudarmos acerca aí dos primeiros 5 livros da Bíblia. Então, foi de grande serventia para a nossa vida espiritual. E hoje, então, nós vamos finalizar com a lição de número 13, cujo o tema é Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés. Portanto, nesta lição, vamos falar desse ícone, do Antigo Testamento, um homem que legou toda a legislação do povo de Israel, que é respeitado até os dias de hoje. Então, nós vamos ler bastante textos aqui, tendo sempre como foco a pessoa de Moisés. Amém? Muito bem, então nós vamos começar falando acerca de quem era Moisés. Moisés foi um grande líder do povo de Israel, um homem bastante usado por Deus, um homem que foi ferramenta de Deus para libertar o povo do cativeiro lá do Egito, onde o povo era escravo, e conduzir o povo até a terra prometida. Esse então é Moisés, um ícone das Escrituras Sagradas. Começando então pelo nascimento de Moisés. Bom, Moisés nasce num contexto no qual o povo de Israel tinha se multiplicado pelo Egito, houve mudança de reino, um novo rei, um novo faraó que assumiu o poder. Ele não conhecia José e sua história, portanto, ele passou a escravizar aquele povo de Israel em virtude de medo, porque ele pensava que se os povos vizinhos viessem contra o Egito, o povo de Israel que ali estavam poderiam se aliar a esses povos e guerrear contra os egípcios. Então o faraó escraviza esse povo e dá uma ordem para as parteiras hebreias para que elas não deixam nascer os filhos homens, os bebês homens. Essa foi a ordem de Faraó. As hebreias, as parteiras, por sua vez, temendo a Deus, não cumpriu essa ordem de Faraó. De maneira que os filhos de Israel continuavam nascendo livremente, até que Faraó percebeu e foi cobrar as hebreias. E elas disseram, olha, as hebreias elas são vigorosas. Quando a gente nasce para fazer o parto, as mulheres já dão à luz. Quando a gente chega, o bebê já nasceu e não há o que fazer. O faraó, então, ordena que seu povo lance os bebês, os recém-nascidos, menos de 2 anos, fossem mortos, fossem lançados no rio. Então, mãe de Moisés, na ocasião, ela consegue esconder Moisés por um tempo. Passando esse tempo, não conseguiu mais esconder, então ela teve ideia de colocar no cesto e pôr no rio. O rio, então, leva aquele cesto. A irmã de Moisés, Miriam, acompanhou, então, esse cesto.
até que a princesa, filha de Faraó, pega aquele cesto, pega Moisés, se encanta pela beleza da criança e passa a adotar. A irmã de Moisés vai até a princesa e pergunta se ela queria que arrumasse uma mãe para amamentar a criança, uma mãe hebreia. Então, a princesa aceitou, e eis que a própria mãe de Moisés, a Joquebede, pega Moisés, cria ele, e então ele começa então aí a história de Moisés. Moisés, ele era da tribo de Levi, né? Mãe Joquebede, como já mencionamos, e o seu pai era Amrão. Muito bem. Ele então, após crescer, ele foi então dado, né, para a princesa, para a filha de Faraó, na qual Moisés então viveu ali na corte, né, no palácio, né, próximo ali no reinado de Faraó, e ali ele conviveu por cerca de 40 anos, na verdade durante um tempo, né? É interessante que durante esse tempo, durante esse período, a inteligência de Moisés se aflora. É isso que nós vamos ver agora no nosso primeiro texto. Está lá em Atos capítulo 7, 22. Diz assim, ó: E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Então, por esse versículo nós vamos ver que a gente se trata de uma pessoa muito inteligente, preparada. Mas, mesmo com toda essa educação egípcia, ali na corte, Moisés não perdeu sua raiz hebreia. Ele era um hebreu, foi educado durante o tempo por sua mãe Joquebede, e certamente nesse período sua mãe sua mãe e seu pai instruiu Moisés acerca do Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Essa raiz é demonstrada quando certa vez Moisés sai do palácio e se depara com um egípcio espancando um hebreu. Moisés então defende, né, o seu irmão hebreu e mata o egípcio. Então você vê que Moisés se compadecia dos hebreus. Muito bem. Esse assassinato, então, que Moisés cometeu, fez com que a notícia se divulgasse. Moisés percebeu isso, então ele fugiu. Então Moisés foge e vai morar em Midian, onde passou lá a viver, e lá em Midian se casou com Zípora e teve filhos. Foi justamente naquela região, no Monte Horebe, enquanto Moisés apacentava ali o rebanho do seu sogro Jetro, é que Deus chama Moisés para uma missão. É o que nós vamos ler agora. Está lá em Êxodo 3, de 7 a 10. Êxodo 3, de 7 a 10, diz o seguinte: Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Por isso o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo.
Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, vemos nesse texto que a opressão ao povo de Israel aumentava cada vez mais, a ponto de o povo clamar, pedir socorro a Deus. Deus ouve esse clamor, então chama Moisés para essa missão. Então, assim começa a história do Moisés, né, no caso do Moisés libertador. Muito bem. Moisés, então, né, chega no Egito, conversa com o faraó, acontece lá o endurecimento do coração do faraó, acontece as pragas, e Moisés tinha a idade de 80 anos quando foi, né, até o Egito para libertar, onde aconteceu esses fatos bem conhecidos de nós. Então, Moisés sai com o povo, liberta o povo, atravessa o Mar Vermelho, chega no deserto e vai em direção ao Monte Sinai. Em meio a diversos percalços, Moisés então lidera essa caminhada do povo do Egito até o deserto do Sinai, no monte. Lá no monte o povo se estabelece, acontece então a entrega das tábuas da lei, acontece ali a construção do tabernáculo, e o povo então se prepara ali enquanto nação, se organiza para finalmente do Sinai peregrinar até a terra de Canaã, a terra prometida. Esse então foi o resumo, né, bem básico de um pouco da história de Moisés. Nós vamos ver agora duas características interessantes de Moisés. A primeira característica está lá em Números 12. Números 12, verso 3. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então Moisés, primeira característica, mostra ele como um homem manso. Ele também tinha uma característica interessante, que era a preocupação, o compromisso de manter viva toda a lei que ele tinha recebido no Monte Sinai. Vamos ler lá em Deuteronômio 6, de 6 a 9. Deuteronômio 6 a 9 diz o seguinte: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, ou seja, as palavras da lei. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Portanto, vemos aqui a preocupação que Moisés tinha, né, da propagação, da divulgação de toda a sua lei, que Deus assim o entregou, de maneira que de geração em geração as pessoas deveriam passar pelos seus filhos acerca da lei e nela meditar de forma constante, meditar e observar. Vamos agora lembrar alguns acontecimentos, então, que marcaram a vida de Moisés, né? Foram tantos, mas separamos alguns aqui para nós lermos, para nós meditarmos. O primeiro que eu destaquei aqui seria a intercessão que Moisés tinha feito a Deus após
o povo ter feito lá, construído o bezerro de ouro enquanto Moisés estava no monte. Moisés sobe ao monte, fala com Deus, demora a descer, o povo então faz ali para si um bezerro de ouro, um Deus, e começa a adorar. Moisés desce, fica irado, e então Deus fala que iria destruir aquela nação, e Moisés intercede pelo povo, é o que nós vamos ler lá em Êxodo 32, de 10 a 14. Diz assim: agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, Deus falando, e eu as consuma, e de ti farei uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios, o que hão de dizer os egípcios? Com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Arão, de Isaque, de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra que tenho falado dá-la-ei a vossa descendência, para que a possua por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Então, mediante aí esse pedido, esse clamor, essa intercessão de Moisés ao povo, Deus então perdoa aquele pecado cometido. Outro destaque, outro fato marcante, né, que a gente podemos destacar aqui de Moisés, foi quando Moisés pede para ver a face de Deus. Vamos ler em Êxodo 33. Vamos ler lá, Êxodo 33, 18 a 23. Diz assim a palavra do Senhor: então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto o homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei uma fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Muito bem. Esse, então, foi mais um fato marcante aí, que marcou a vida de Moisés, ele pedindo para ver a face de Deus. Para finalizar, então, vamos destacar a desobediência, né, de Moisés a Deus, pelo que fez com que ele não entrasse na terra prometida. Vamos ler esse episódio lá em Números 20, de 7 a 12. Números 20, de 7 a 12. Antes de nós lermos, vamos relembrar o contexto. Mais uma vez, o povo reclama pelo fato de ter sede. O povo queria saciar sua sede, saciar a sede do seu rebanho. Então o povo começa a reclamar, murmurar, cobrar de Moisés uma solução para aquele fato, para aquele caso. Então, como de costume, Moisés recebia as reclamações do povo e recorria a Deus para que Deus então resolvesse aquela situação. Então, vamos ler. Disse o Senhor a Moisés:
após Moisés interceder a Deus: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: muito bem, este então foi o episódio pelo qual Moisés desobedece a Deus, fere a rocha lá por 2 vezes, um ato ali de descarregar o seu estresse, a sua raiva, o seu descontentamento com as constantes reclamações do povo. E essa saída de Moisés do trilho custou caro para ele, de modo que ele não pôde entrar na terra prometida. Muito bem, vamos então ler, para finalizar essa parte aí, de alguns fatos, que marcaram a vida de Moisés. Vamos ler sobre a sua morte, lá em Deuteronômio 34, de 1 a 12. Deuteronômio 34, de 1 a 2, vai relatar então a morte de Moisés. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental. Vamos seguir a leitura até o verso 12. E o Negueb e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque, a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte a Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu, e não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel, perante Moisés, por 30 dias nas campinas de Moabe, então se cumpriram os dias de pranto no luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. No tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mando do Senhor, fez na terra do Egito, a Faraó e todos os seus oficiais e toda a sua terra, e no tocante todas as obras de suas poderosas mãos, e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o Israel, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este
Não, só até 14. Então, a gente mostra aí os grandes feitos de Moisés, né? Mostra lá o fato de ele ter contemplado toda a terra de Canaã e não poder ter entrado. E destaca ali essa grandeza, né, de Moisés. Esse versículo, né, que leva o título dessa lição, muito precioso. Essa é uma palavra assim, muito forte, né? Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, né? Mediante aí essa grandeza, essa relevância, essa representatividade que Moisés teve perante ao povo de Israel. Agora nós vamos ver acerca dessa relevância, dessa importância, que ela foi até os tempos de Jesus e chega até os nossos dias, né? Nós lemos os escritos, as palavras de Moisés, as histórias, as experiências com Deus, e constantemente nós somos alimentados, né? Nós somos edificados com escritos, com os livros escritos por Moisés. Muito bem. Então nós vamos ler lá em Atos 6, no verso 14. Nós vamos ver então como os ensinos de Moisés subsistiu até lá o tempo de Jesus. E após também Jesus no primeiro século. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Então, mostra aí que o povo, né, guardava os costumes que Moisés tinha dado ao povo de Israel. Vamos para Atos 15, verso 5. Diz assim, ó: insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido em Jesus, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, fariseus convertidos a Cristo, tornaram cristãos, contudo, ele contendeu, né? Disseram lá naquele concílio lá em Jerusalém que os gentios deveriam guardar a lei. Então, note que, né, a guarda da lei é uma coisa marcante lá, muito forte, até aquele tempo. Verso 21, porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, olha lá, quanto tempo? Os que pregaram nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, todos os sábados, na sinagoga, Moisés é lembrado, os seus escritos, então, são ensinados desde os tempos antigos. Vamos para João 9:28. João 9:28 diz o seguinte: então o injuriaram e disseram-lhe: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Então veja, aquele povo questionando ali aquele cego de nascença que Jesus tinha o curado. Então, aqueles religiosos falaram: olha, servo dele, né, de Jesus, é você. Nós não, nós somos servos de Moisés, né? Note, então, a relevância aí de Moisés até então. Muito bem, nós vamos agora para João capítulo 1, verso 45. Nós vamos ler algumas passagens que Moisés falou acerca do Messias, falou acerca do Salvador, que viria a ser Jesus. Olha lá, ó, João 1, 45. Felipe encontrou a Natanael e disse-lhes: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Vamos agora ainda em João, capítulo 5, verso 46. João 5,46 diz o seguinte: porque
se de fato cresces em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Então, Jesus falando, né, que Moisés escreveu, falou acerca de Jesus, acerca do Salvador, do Messias. Ainda sobre isso, vamos para Lucas. Lucas, capítulo 24. Lucas 24, verso 44. A seguir, Jesus disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, Jesus, com aqueles discípulos a caminho de Emaús, expôs ali todas as escrituras e falou que desde Moisés, né, tem ali, fazia-se referência ao Salvador, a Messias, a Jesus. Vamos agora para Atos 3, 22. Diz assim: disse, na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Então Moisés anuncia, fala lá para o povo, para os seus contemporâneos, que viria um profeta que deveriam todo o povo ouvi-lo. Então, vimos aí uma série de textos na qual Moisés cita, né, em seus escritos, Jesus, Salvador. Muito bem, agora nós vamos ler alguns textos para nós finalizarmos esta aula acerca do que Jesus falou de Moisés, né? Moisés também citou Jesus, da mesma forma que Moisés, lá no seu tempo, falou de Jesus, no seu tempo, também Jesus falou de Moisés. Então, o próprio Jesus, né, falou desse ícone, que é Moisés. Vamos então lá para Marcos 12, 26. Só um minutinho. Diz assim: quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no texto que refere-te à sarça, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então note que Jesus menciona o livro de Moisés, ou seja, né, onde está escrito lá acerca da sarça. Agora nós vamos para João 3,14. Diz assim: E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, nota que Jesus ali faz uma tipologia, né? Cita lá, lembra o fato de Moisés ter levantado a serpente naquela ocasião, de maneira que o povo olhava para a serpente e sarava lá do seu mal. Então, Jesus cita esse fato lá que ocorreu com Moisés, se coloca no lugar e fala, ó, assim como Moisés levantou a serpente, o Cristo, né, será levantado e todo aquele que olhar para ele será salvo. Vamos agora para 6,32. João 6,32. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu? O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Então, mais uma vez, Jesus citando um fato lá ocorrido, né, através de Moisés, no maná que desceu do céu. E, finalmente, Lucas 24, 27. Então, mais uma vez, Jesus, né,
vai falar sobre Moisés. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Amém? Muito bem. Esse então aí foi um pouquinho, né, da vida de Moisés, dessa pessoa, desse servo do Senhor, desse profeta. Espero que o irmão tenha aí absorvido, né, algum ensinamento, algum fato, né, ocorrido, né, durante lá toda essa peregrinação no deserto, né, na qual estudamos aí nas lições passadas, e que Deus aplique, né, todos esses ensinamentos, todas essas palavras ao nosso coração, que Moisés possa continuar sendo estudado, sendo lido, e nós possamos aprender com os seus escritos. Vamos orar para a gente encerrar? Oremos ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por mais essa lição, por mais esse estudo, mais esse ensino, na qual estudamos sobre esse profeta, esse servo, Pai, seu, que foi Moisés. Nós possamos, ó Pai, cada dia mais meditarmos em seus livros, em seus ensinos, em seus escritos, para a nossa manutenção e desenvolvimento na nossa vida espiritual. Seja conosco, nos abençoe, nos guarde. É a nossa oração que a Te elevamos no nome de Jesus. Amém.